existe uma posição ideal para que nós coloquemos o nosso corpo, tenhamos uma projeção lúcida e bem-sucedida? Meu nome é Angélica e nós vamos falar hoje desta posição ou deste detalhe que podemos estar atentos quando vamos fazer uma técnica para que obtenhamos uma projeção astral bem-sucedida e consigamos, então, voltar para o corpo e lembrar de tudo que nos aconteceu durante a nossa projeção. A projeção lúcida, ou a projeção da consciência, como nós chamamos, é um fenômeno que já sabemos que é natural, que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer condição, inclusive em qualquer posição física. Então, no que consta o fenômeno da projeção astral? Consta no fato de que a pessoa, o foco da consciência, nós consciências, né, nós vamos chamar as pessoas de consciências, o nosso foco de atuação, ele geralmente está dentro do nosso cérebro físico. Mas nós temos outros corpos pelos quais nós podemos nos manifestar. Então, esse foco, essa consciência, sai do cérebro físico, passa a atuar através de um outro corpo e nós temos o que nós chamamos, então, de projeção astral, que pode ser espontânea ou pode ser voluntária. Pode ser mais lúcida ou menos lúcida. E o ponto de hoje é nós estarmos atentos à posição física que nós podemos assumir ou que nós podemos organizar para que tenhamos essa projeção com lucidez de uma maneira voluntária. As projeções espontâneas, então, nos registros das projeções espontâneas, nós temos a informação de que muitas pessoas saem do corpo com lucidez a partir de diversas posições ou diversas maneiras em que o corpo pode se encontrar do ponto de vista físico. Antes de falar do ponto de vista físico, é preciso lembrarmos que fisicamente, para que nós tenhamos uma posição física ideal, uma posição física organizada para sair do corpo, nós precisamos estar relativamente relaxados do ponto de vista muscular, não? Precisamos estar com a nossa musculatura relaxada e também precisamos estar com o fator ou com a nossa questão emocional trabalhada também. Então, vamos ver uma posição física, vamos determinar uma posição física, mas sabendo que aquela posição física vai nos levar a uma ocorrência de uma projeção astral e que emocionalmente estamos, então, com todas as informações necessárias para que nos permitam ter essa experiência, tanto emocionalmente quanto mentalmente também, ou seja, o foco mental é que vai determinar que o corpo fique numa posição tal para que a gente consiga fazer a projeção astral com sucesso, tá? Então, como eu estava falando antes, nós temos a possibilidade de sair do corpo a partir de qualquer posição física. Isso pode acontecer quando nós estamos a partir de uma posição de sentados. Nós poderemos estar sentados e sairmos do corpo sentados. Nós poderemos estar, em raras vezes, há ocorrências na bibliografia de pessoas que estão, por exemplo, fazendo algum tipo de exercício físico e devido à exaustão ocorre a saída do corpo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está nadando uma longa distância, há ocorrências na literatura, quando nós vamos estudar esse fenômeno, de pessoas que estavam nadando e viram seu corpo físico nadando de fora do corpo, então houve uma saída do corpo com o corpo nadando, mesma coisa em maratonas. A pessoa pode ter levar um susto ou ter alguma coisa que emocionalmente mexa muito com ela e ela sai do corpo de repente, mesmo estando em pé. Então, a saída do corpo em si, a projeção astral em si, pode acontecer a partir de qualquer posição ou de qualquer situação em que a consciência esteja. Mas também, através dos estudos, o que é observado? Que, devido ao relaxamento que a pessoa se encontra quando ela produz a projeção, ela quando ela sai do corpo,
produz a projeção ou a projeção astral e volta e se recorde de alguma coisa, ela geralmente, a maior parte das pessoas quando produzem esse fenômeno, quando voltam para o corpo, sabem que na maior parte das vezes estavam num contexto de relaxamento, ou deitadas depois de uma refeição, ou tendo um momento de descanso, ou tendo uma atividade qualquer que permite o relaxamento, como, por exemplo, uma aula de meditação, uma aula de yoga, alguma coisa onde a pessoa já se encontrava de uma forma otimizadamente relaxada, né? Então, em teoria, podemos sair do corpo em qualquer posição física, a partir de qualquer posição física, mas através da observação e através dos estudos, vemos que existe uma posição que é ideal, existe uma posição que facilita a projeção lúcida, que faz com que seja melhor sucedida, tá? Então, normalmente, quando as pessoas vão dormir, qual é a posição, quais são as posições que as pessoas podem assumir ou podem se colocar para que tenham uma noite de descanso? Há pessoas que dormem de bruço, né? Em decúbito ventral, como chamamos. Então, com a barriga para baixo, deitam-se, relaxam e, a partir dali, têm a sua noite de sono. Outras pessoas deitam de lado, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Podem deitar naquela posição de cruz, onde a pessoa apoia um braço embaixo da cabeça, o outro braço fica solto ao longo do corpo, e as pernas, uma fica esticada e a outra dobrada também. Então, são posições que normalmente as pessoas assumem para que possam ter, então, fisicamente, o começo do seu relaxamento, para que cheguem ao sono e para que o corpo possa, então, ter aquelas horas de repouso para que tudo se recomponha para continuar, então, a vida no dia seguinte, não é? Nós temos que fazer uma pequena diferenciação aqui entre o sono, a pessoa que vai para a cama para dormir, e a pessoa que vai para a cama, ou para uma cadeira, ou para uma poltrona confortável para aplicar uma técnica projetiva. Então, se nós queremos produzir projeções lúcidas, né, projeções astrais conscientes, lúcidas, onde nós possamos tirar proveito dessa experiência, e essa experiência possa trazer elementos ao nosso conhecimento, à nossa vivência, para que nós então tiremos partido desses elementos no nosso dia a dia, é preciso estarmos atentos de que se formos para essa experiência ou para esta técnica para realizar a projeção, com o mesmo, vamos lá, com o mesmo desejo de relaxamento que nós temos quando vamos dormir, já não dá muito certo. Tá? Então, a posição que nós podemos adotar, que é a mais difícil, mas que é a mais funciona, para que nós consigamos uma projeção de consciência lúcida e consigamos manter a lucidez da saída, manter a lucidez fora do corpo e depois recuperar completamente, não recuperar, voltar para o corpo com lucidez se possível e depois recuperar toda essa informação, é a posição que nós chamamos de decúbito dorsal, ou seja, deitarmos de costas. Então, deitarmos ou estarmos numa poltrona extremamente confortável ou numa cadeira extremamente confortável com as costas apoiadas. Mas, se estivermos deitados em decúbito dorsal, com as costas apoiadas no colchão, com um travesseiro confortável que deixa a nossa coluna alinhada, essa é a posição ideal. Geralmente com os braços esticados assim, à volta do corpo. Então, o corpo deitado, as pernas ligeiramente relaxadas, não muito abertas nem muito fechadas, mas numa posição que fique confortável, que nós sintamos as pernas confortáveis na posição de decúbito dorsal e o corpo reto, tá? Pode acontecer de muitas pessoas deitarem em decúbito dorsal e a pessoa, quando começa a relaxar, ela vai ficando muito relaxada, ela tem a tendência a abrir a boca. Ela pode abrir a boca e, ao abrir a boca, ela pode ter um ressecamento de mucosa. E esse ressecamento de mucosa pode impedir que ela relaxe mais profundamente para ter a projeção. Então, essa pessoa pode ser que facilite ou que otimize para ela colocar a cabeça, ao invés de estar alinhada com a coluna, ela pode colocar a cabeça, pode colocar uma almofada ou um travesseiro a mais e deixar a cabeça um pouquinho mais levantada do que o resto do corpo,
tá? Então, o decúbito dorsal facilita. Por que que o decúbito dorsal facilita a saída lúcida do corpo? A saída lúcida para, então, uma dimensão não física com um veículo não físico. No entanto, estando nesse veículo não físico e nessa dimensão, a pessoa, nós, mantemos a lucidez, como se estivéssemos acordados aqui na dimensão física mesmo, tá? Então, por que que facilita? Porque normalmente, por condicionamento, quando nós levantamos de manhã, quando nós acordamos, voltamos ao corpo, né? Voltamos à nossa função cerebral, à nossa função fisiológica normal do dia a dia, quando então nós estamos preparados para levantar da cama e ter a nossa manifestação do dia a dia, nós saímos geralmente de frente da cama, não é? Então nós estamos deitados, não importa em que posição nós estejamos, nós geralmente nos viramos na cama e saímos da cama de frente, não? Então nós andamos para frente, nós nos movimentamos para frente. Então, se nós estamos realizando uma técnica projetiva já em decúbito dorsal, onde o veículo, o corpo através do qual nós vamos manifestar fora da dimensão física, vai sair para a frente, facilita para nós mantermos a lucidez, porque isso, por condicionamento físico, já é o natural, certo? Então, essa é uma das razões. Outra razão pela qual o decúbito dorsal facilita a saída do corpo é porque, quando nós estamos, então, deitados e o corpo não físico vai sair do corpo físico, esse movimento de saída do corpo físico para frente é natural. Para o próprio veículo de manifestação não físico, esse movimento é natural, ele pode ser mais suave, porque é uma coisa rotineira, como nós já explicamos. Então, é suave, é natural, é rotineiro, sai para frente e a consciência, a partir desse movimento, começa a fazer alguma atividade na dimensão não física, com o veículo não físico, de uma forma mais, como podemos dizer, mais natural mesmo, para ela mesma, porque é assim que na maior parte dos dias acontece, não é? Bem, então podemos fazer a seguinte pergunta: mas se eu não conseguir ficar em decúbito dorsal de maneira nenhuma, se eu não conseguir de maneira nenhuma mudar a minha posição de relaxamento para decúbito dorsal, porque me doem as costas, porque é uma posição que não é natural para mim, que é uma coisa que não me é possível. Dá para tentar fazer uma técnica projetiva deitado, virado ligeiramente de lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, também é possível. Então, o ideal é o decúbito dorsal, mas também é possível aplicar uma técnica a partir de uma posição de lateralidade, tanto direita quanto esquerda. No caso do decúbito dorsal ser impossível ou ser muito dificultado. Se bem que, tirando a hipótese de a pessoa ter um problema, por exemplo, de coluna, né? Um problema físico mesmo, na coluna, que não permita que ela fique em decúbito dorsal, e tendo, então, não tendo esse problema instalado como uma coisa física, com um pouquinho de paciência, com um pouquinho de treino, com um pouquinho de perseverança, devagarinho, devagarinho. Então, por exemplo, vai aplicar uma técnica projetiva por 15 minutos. Então, vai tentar ficar no primeiro dia 3, 4 minutos naquela posição. No segundo dia, vai tentar ficar 4, 5 minutos. No terceiro dia, vai tentar ficar 7, 8 minutos. Até que, pouco a pouco, a pessoa vai conseguindo, pouco a pouco, ficar nessa posição um pouco mais de tempo, né? Então, é uma questão de treinamento. Supondo, então, que exista o problema da coluna que impeça a pessoa de ficar em decúbito dorsal, por exemplo, numa cama, que fique completamente horizontal ali na cama. Se for possível a pessoa ficar sentada comodamente, confortavelmente, numa poltrona ou numa cadeira, então fique naquela poltrona com algumas almofadas ou alguns travesseiros, dê uma organizada nos braços, uma organizada nas pernas, para que fique tudo confortável, tudo bem acomodado. É possível também, a partir do mesmo decúbito dorsal,
da mesma posição de frente, sair do corpo com lucidez, estando sentado ou estando recostado numa poltrona. Então, não é que seja impossível não sair do corpo se a gente não estiver, se nós não estivermos deitados em decúbito dorsal. A técnica pode ser aplicada, a técnica pode ser, vamos dizer, reformulada e pode ser reorganizada de acordo com a necessidade pessoal de cada um, tá bom? Mas a posição ideal para o decúbito dorsal é essa mesmo. Então, se você já tentou uma técnica, se você já tentou sair do seu corpo em decúbito dorsal, deixa nos comentários aqui para a gente saber, ou qual é a posição que dá mais certo para você, né? Então, eu espero que tenha sido útil essa informação. O meu nome é Angélica Guidini, eu estou falando pela Academia Internacional da Consciência e eu espero então que vocês estejam presentes nas nossas próximas lives que acontecem todos os domingos em português às 6h30 de Portugal e às 2h30 do Brasil, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.